O AJ mandou uma doação e um tema de vídeo, né? Ele falou o seguinte: Fala, Cacaru, tudo bem? Cara, tenho quase 50 anos. Sou separado há 12 anos e depressivo. Minha ex arrumou um velho, dá grana e a mesma quer que minha filha tenha um bom relacionamento com ele, dizendo que ela tem dois pais. Perdi tudo ao separar. Hoje moro com meus pais. Trabalho, academia e casa. Nada além disso. Sou operador de máquinas e quero ter uma mudança de vida. O que eu gostaria de ter é liberdade, e aí tem o campo lá, né? Os caracteres. Acabou que cortou, né? Atingiu o número máximo de caracteres. Mas ele falou aqui que o que ele gostaria de ter é liberdade. Enfim, se ele quiser concluir o texto, é só mandar novamente. Mas vamos lá, vamos nos basear. Excelente tema de vídeo aqui. Cara de quase 50 anos, separou, tem 12 anos e tá meio depressivo, né? Tem uma filha, o antigo relacionamento dele, né? Acabou se relacionando com outra pessoa mais velha. E a filha dele tá passando por isso, né? A mãe tentando alienar para que ela aceite que ela tem dois pais. Muito interessante isso aqui. É o seguinte, agradeço a doação aí do AJ e vamos debruçar, debuiar. É o seguinte, bicho, esse é um exemplo muito bom. O exemplo do AJ aqui é um exemplo muito bom para a rapaziada aí jovem que pensa em casar, se relacionar e etc. Porque é o seguinte, você tem uma situação hoje de leis. Agora falando diretamente para o AJ, você tem uma situação hoje de leis que praticamente o sistema ele diz assim: se você for um beta, um betinha, você vai se lascar. Mesmo depois da separação, a gente vai entrar ainda no casamento, no relacionamento, mas o cara separado já. As leis no Brasil, né, voltado para relacionamento, etc. Ela aponta o dedo para você e diz assim: seja um alfa. Mesmo depois da separação, seja um alfa. Se você for um betinha, eu vou te lascar. É isso, bicho. Porque tem leis hoje no Brasil. É o seguinte: eu tenho um primo que ele separou, né? Saiu de casa bem parecida com a. Só que o meu primo ele é família rica, né? É um cara que tem fazenda, né? A família tem fazenda e tal. Então ele tem esse meio que uma liberdade, né? Pô, eu posso ficar com meus pais, ou então eu posso ir na fazenda deles, né? Tem cabeças de gado e tudo. Mas ele separou e a ex dele ficou na casa dele, né? Numa casa de andar. Embaixo é o é a garagem e eles moravam em cima. E aí não deu certo o relacionamento, né? De praxe. Só que ele ficava, né? Eu não sei se é uma filha ou se é um filho. Eu não sei. Acho que é um filho. Cerca de 7, 8 anos. E aí ele ficava um tempo com ele, ficava um tempo com a mãe. A mãe não saiu da casa, continuou. Não sei o que deu na justiça, mas ela continuou na casa. Ele tentou corrigir o menino. O menino fez alguma bobagem, alguma besteira, ele tentou corrigir. O menino chegou falando para a mãe: é o seguinte, meu pai tentou me corrigir. Eu não sei se foi agressão física. A mãe colocou na justiça, conseguiu uma medida protetiva. Ele tem que ficar a sei lá e quantos metros da casa dela e do filho. E aí o próprio advogado dele estava me falando, né? Eu acabei pegando um advogado que atendeu ele. E aí ele me falou da situação, né? Que ele teve que pagar na própria audiência ele falou que foi que fez uma correção porque o menino estava fazendo alguma coisa de errado e teve que pagar uma multa lá e aí tomou uma medida protetiva. Aí veja, a situação é essa.
O cara separou. Porra, tantas vezes eu já levei correção do meu pai, da minha mãe. Eu não digo assim, você é, causar danos físicos, você tem que ir pra justiça mesmo, né? Tem que ser colocado na justiça. Eu lembro que uma vez eu levei uma cinturãozada nas costas, né, do meu pai, que ficou tudo vermelho, bicho. Meu pai, ele tava. Eu tive convivência com meu pai a minha infância, né, até a pré-adolescência, até uns 11 anos, 12 anos ali. A partir daí, ele separou da minha mãe e sumiu. Inclusive, desde essa época que a gente não tem nada de diálogo, nem nada, 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 nada. Desde aquela época que a gente não conversa mais. Exatamente porque ele abandonou, né? Enfim, são coisas intrínsecas à minha vida pessoal. Mas eu lembro que quando eu estava com ele, né? A gente tinha uma casa, né? Ele morava numa casa que tinha um quintal enorme, né? O quintal era muito grande. E ele estava mexendo lá, estava com uma enxada, pegando, cortando o mato lá, não sei, fazendo um córregozinho. E aí eu fui na intenção de ajudar, né? Eu com 7, 8 anos também, eu fui pegar a enxada lá para tentar ajudar ele. Ele não gostou, pegou o cinturão, bicho, e foi uma surra daquelas. Que já era de praxe, né? Ele já me batia assim, sem sentido, sem razão. Eu não sei, ele não batia muito bem. É porque minha mãe também, ela era muito protetora com relação a mim, né? Eu tive outros irmãos, tenho outros irmãos e tal, mas comigo minha mãe era um pouco mais protetora. Então meu pai meio que tinha ciúme, né? Disso aí e descontava na surra. Então eu apanhei muito do meu pai. Não concordo com isso. Você deixar sequela física no seu filho, não concordo, não sou de acordo, não sou. Mas você fazer uma correção, você dar uma ordem, falar mais alto, se impor, não faça isso. Eu não vejo como algo ruim. Eu não concordo você pegar o cinturão e deixar as costas do seu filho tudo avermelhada. Aí também é demais. Aí minha mãe, na época, a gente foi a pé, né? Foi na delegacia. E não deu em nada naquela época. Foi na delegacia, entrou lá e tal. Né? Fez lá, não sei se ela fez o BO naquela época, lá no início dos anos 2000. Mas foi uma surra que eu tomei que. Né? Mas aí o que acontece? Não sou a favor disso. Agora, você corrigir, você chegar e falar mais alto, olha, não faça assim. Né? Você fazer uma correção nesse tipo aí, nesse estilo, é até necessário para a criança, para o pré-adolescente. Isso é necessário. Pô. Eu não vejo nada de errado nisso aí. Mas o que acontece? Se você fizer isso nos dias de hoje, você, inclusive estando separado, né, o seu filho não gostou, não se agradou com isso aí, você está correndo o risco de pegar uma medida protetiva. Você vai pagar, se você já paga a pensão, você vai pagar é, cesta básica, seja lá o que for. Né, e além disso, você pegar uma medida protetiva, você não vai ver mais o seu filho e você não vai se aproximar mais dele. Essa é uma situação. Outra situação é que tem uma lei de abandono, e essa lei é recente, eu acho que foi 2024, 2024, 2025. Eu não sei exatamente o número da lei, mas é uma lei de abandono afetivo. Significa o quê? Você, como pai, você não pode se afastar do seu filho. Você tem que acompanhar na escola, você tem que acompanhar nos momentos da vida deles, nos momentos importantes, você tem que ser presente. Veja que disparate. A lei exige que você seja presente. Mesmo separado da sua ex, você tem que ser presente. Em contrapartida, se você for agir como pai, né, é, dar uma ordem, corrigir, né, a criança não gostar e dizer para a mãe mete a medida protetiva e aí vai ter que ser, a própria lei te afasta. A lei te obriga a ser presente, mas ela também ela te afasta. Então é um disparate nisso aí. Né? E por que eu disse que o sistema ele obriga você a ser um alfa? Por quê? Porque, bicho, se você for emocionado, se você for um cara emocionado, você se lasca. O sistema te obriga a ser um alfa. O que é um alfa? Característica de um homem alfa. É um homem mais centrado, mais sério, menos emoção, quase zero emoção, age muito na razão, é objetivo,
Afastou, vou passar 6 meses sem ter contato. Pô, infelizmente o sistema tá falando isso, né? Então, beleza, vou passar os 6 meses, não tem, beleza, é isso mesmo. Sem choro, sem tristeza, sem melancolia, simplesmente toca a vida, vai fazer suas coisas. O sistema te obriga a ser alfa. Já o cara que é Betinho, ele passa por isso aí, ele começa a chorar, pô. Fica chorando, deixa de fazer as coisas na vida, deixa de viver, né? Vive, se vitimiza, certo? Com razão, né? Mas reclama, fica reclamando, né? Perde tempo, perde vontade de fazer as coisas da vida, fica apenas nisso aí. Então veja, o próprio sistema obriga o cara, porque se você fizer isso aí, você vai regredir na vida, né? Acaba regredindo, 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 capaz de perder o emprego e viver aí à toa. Então, se realmente você fizer isso aí, cara, você vai perder sua vida. Aí você perde tudo. Você perde seu emprego, você perde sua paz, você perde seu sossego, você perde sua liberdade, você perde tudo. E, inclusive, perde o contato com seu filho. Então, você perde tudo. O Estado, o sistema mesmo, ele te obriga a ser um alfa. Pô. Agora pro J aí, né? O AJ aí. Pô, você tá passando por uma situação dessa. Primeiro, a sua ex é livre. Isso é um fato. Você também é livre. Infelizmente não deu certo o relacionamento. Se não deu certo, e ainda mais 12 anos depois, é interessante entender que existem leis, e inclusive uma lei chamada stalking, né? Cara, tudo é lei, bicho, tudo é lei. Tem uma lei chamada stalking, você ficar procurando. Eu também eu não quero saber de vida de ex. Eu tenho ex aí, inclusive ex-esposas. Eu não quero saber da vida de ex. Não quero saber, não procuro saber, não sigo nas redes sociais, não tenho contato. Quem chega pra mim falando alguma coisa, eu não quero saber. Não quero saber, pô. Tem lei pra isso, stalking, você ficar perseguindo sua ex. Então, um conselho, é um sujeito mais velho do que eu, tá quase com 50 anos, né? Tem mais experiências do que eu. Mas, assim, o conselho, ele é válido, né? Quando ele é concreto, quando você consegue colocar ele em prática. Então, um conselho, caso você queira, já que você mandou a mensagem, você está querendo conselho, pare de seguir, pare de procurar saber sobre a vida de sua ex. Pare. Mas ela agora, ela conseguiu, ela tem, na verdade, né, um novo relacionamento, um cara muito mais velho, e ela está tentando fazer com que a minha filha coloque ele como um novo pai dela. O que eu falo é o seguinte: você tem que entender que quando a gente passa por uma situação de separação, a gente corre esse risco. E aí eu volto à questão dos mais jovens. Veja o tanto que só nesse vídeo, tanto de coisas que a gente já falou com relação a leis. Os mais jovens, o risco de se separar é muito grande. E quando você se separa, você tem todas essas leis, lei de abandono afetivo, lei de medida protetiva, lei, sem contar os casos, as denúncias de abuso, né? São muitas coisas que podem acontecer. Inclusive também a sua ex entrar em um novo relacionamento e trazer um homem para outro homem para a vida do seu filho ou filha, que vai ser o padrasto. E aí, cara, você vai fazer o quê? Você vai fazer o quê? O que é que tem a fazer? No meu ponto de vista, nada. É simplesmente aceitar e torcer para que esse cara seja um homem de bem. Porque sim, bicho, se você separou, você corre esse risco e você vai ver sua filha convivendo com outro homem ali como se fosse um pai. Um alfa faria o quê? Um cara que é alfa, ele ficaria se doendo e tal. É claro, a gente tem aquilo, né, na cabeça, porra. A gente quer um filho para estar com a gente, né? Para estar do nosso lado, para a gente conviver, para a gente ensinar e etc. Né? O normal é esse. Mas, porra, na loucura que a gente tá, né? No sistema que a gente está, esse risco ele é muito grande, né, de você separar e outro homem está lá fazendo o papel de pai. Agora, muitos homens aí, o alfa, o, o cara da quebrada, é maravilhoso para ele. Pô, fiz o filho e outro homem lá está sustentando. Né? Mas você paga a pensão. Cara, não é só pensão, não é só questão da pensão, tem várias outras coisas correlatas ali.
no dia a dia. É um lanchezinho aqui, é uma saída, é um cinema, é um negócio aqui, outro ali e tal, e que acaba que a pensão é só o básico, né? Tem várias outras coisas. Então, um cara com uma mentalidade alfa, ele vai aceitar e vai usar o sistema a favor dele. Pô. Você não vai se emocionar, não vai ficar emocionado, simplesmente vai usar o sistema a seu favor. Coloca na justiça. Não adianta nada o cara ficar reclamando, ficar depressivo, ficar pensando nisso. Cara, a única solução que pode resolver não, que pode amenizar isso aí, justiça. Peça na justiça a, a, o 50%, né? É, esqueci a palavra. Mas para a sua filha ficar a metade do tempo com você, a metade da semana com você e a metade da semana com a mãe. Já que você mora com seus pais, os avós dela, né? Você trabalha, você fica fora, mas os seus pais estão em casa. Né? Então, 50-50. Tenta na justiça fazer isso aí. Né? Tenta pedir na justiça para que seja dividido o tempo da sua filha com você e com ela. Não adianta ficar tentando fazer reclamação e etc. Cara, ex não escuta. A ex, quando tem raiva do cara, não vai escutar nada, cara. É só justiça. É só justiça. É só meter na justiça e acabou. E aceitar que a realidade é essa. E também já tem 12 anos de separado, né? 12 anos de separado. Certo? Que é o impacto, o cara perder as coisas, perder dinheiro, perder tempo, perder o próprio filho, entre aspas, né? Mas se afastar do próprio filho. É um impacto na cabeça. Mas a vida não para, pô. A vida segue. As coisas ainda continuam aí acontecendo, a vida segue, se renovar todos os dias, é procurar coisas novas, é fazer coisas novas. Ele já diz aí que está na academia, né? Tá fazendo academia, tem o trabalho dele, né? E aos poucos, cara, com a experiência que você tem, certo? O pessoal, ele procura, as empresas procuram juventude, mas acredite, as empresas preferem muito mais experiência do que juventude. É tanto que eles é, exigem tantos anos, tantos meses de experiência, né? Então, ainda está na flor da idade, 40, 50 anos, cara, ainda dá para fazer muita coisa, né, no sentido de ganhar dinheiro. Acredite, eu vi uma pesquisa recente, foi na Europa essa pesquisa, que deu vazão àquela mentalidade, inclusive em uma mentalidade brasileira, né? É muito melhor você estar triste na Europa, curtindo a Europa, viajando, né? Você estar triste assim, do que você estar triste ali trancado no seu quarto, olhando para o teto, esperando as horas passar, como diria o Raul Seixas, né? Com a boca cheia de dentes, esperando a morte chegar. Então, cara, a depressão é uma doença, é uma coisa séria. Né? Existem métodos para você resolver isso, né? Tentar resolver isso aí, inclusive com a ajuda de profissionais, etc. Mas o fato é muito melhor você estar de bem com a vida, de boa, viajando, curtindo, tendo seu trabalho, tendo seus hobbies, né? Preenchendo seu tempo, vivendo bem, aproveitando, saboreando o que a vida tem aí a dar, né? Mas para isso você tem que ter dinheiro no bolso, e para ter dinheiro no bolso tem que trabalhar, tem que se esforçar em outras coisas, fazer outras coisas, né? Porque às vezes a renda de um trabalho só, né? A renda de um emprego só, não consegue sustentar, né, uma vida de viagem, etc. Então a gente tem que ter outra renda, né, para se manter e para curtir a vida, né? Eu, na idade que eu tô na casa dos 30 e poucos anos, a minha mentalidade é. Eu já tenho minha casa, já tenho meu carro, minhas coisas e tal, mas eu ainda tô com a mentalidade de construir, 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 bicho. Para chegar nessa idade de 50, 60 anos, começar a usufruir. A minha mentalidade é construir, por enquanto. Mas vai chegar a fase de curtir, de viajar, entendeu? Basicamente isso. E pode ter certeza sobre a pesquisa que eu vi, né? Uma pesquisa europeia. Eles falam lá no estudo que ah,
a depressão e essas doenças mentais, né, que surgiram agora, elas são muito mais impulsionadas pelo fato do homem estar paralisado, não estar em movimento. Porque hoje o ser humano ele pega um celular e fica ali zapeando no feed, né? Aí faz isso, as horas se passam, o cara não se move, aí depois vai para a televisão, passa mais horas ali e não se move, não se move, não se movimenta. É movimento. Final de semana, dá uma saída, dá uma caminhada e etc. Então, o que o estudo mostrou é que precisa ter atividades. Quando você tem atividades, você não tem tempo para depressão, para ficar deprimido, essas coisas assim. É preencher o tempo, bicho. Preencher o tempo. Agora, é claro, isso não vai curar, isso não vai resolver 100% das coisas, mas vai contribuir, mas vai ajudar. Até porque você fazendo isso, né, você aumenta o nível de dopamina, né, de vasopressina, né, de bem-estar, etc. É se movimentar, pô. É fazer, é ter atividade, é ter tarefas. Não adianta. Veja, por exemplo, os velhinhos de antigamente, né? O cara tava com a enxada na mão, no quintal dele, no sítio dele, fazendo alguma coisa. Você não via ele dizer que estava depressivo, deprimido, etc. Ele estava cheio de atividades para fazer, era uma coisa para cortar, era uma cerca para fazer. E aí vai, bicho. E aí vai consumindo tempo, consumindo tempo. Se o cara parar, o cara começa a pensar nos problemas. Veja, problema de 12 anos atrás, de um relacionamento de 12 anos atrás, o cara fica pensando ainda. Fica remoendo isso aí, né? Remoendo o que aconteceu há 12 anos atrás. Né? Tem que pensar no presente, tem a filha dele e tal. Passando por essa situação. Infelizmente não tem o que fazer. A única opinião que eu posso dar é mete na justiça, arruma um advogado, mete na justiça, pede a 50% da guarda, né? Pede 50% da guarda, ou então a guarda integral. Tenta na justiça. A única coisa que você pode fazer é isso. Não adianta ficar com raiva de ex, não adianta ficar com raiva de sistema, não adianta nada, bicho. Por isso que a gente fala para os mais jovens, pensem nisso antes de entrar em qualquer coisa, em assinar lá, ir no fórum. Pensem, tudo pode acontecer, inclusive uma separação. E acontecendo separação, tudo isso que o AJ está vivendo aí, você pode viver, né? O AJ ele vai ter que mudar a atitude dele, né? Aceitar, vivemos nesse país, esse país as leis são assim, o sistema é esse, o sistema é bruto, é isso aí mesmo. Né? A ex dele é uma ex, ele não tem mais poder nenhum de dizer a ela o que ela tem que fazer, o que ela não tem que fazer, a vida é dela, ela vai fazer o que ela quiser, aceitar isso, né? E tentar usar as armas que são oferecidas a ele. Né? Quais são? Entra na justiça, perde a guarda, ver se dá certo, né? Ajeita seu canto aí. São os avós vão gostar de ter um neto em casa. E se você mora sozinho com seus pais, né? Ajeita um canto para ela e acabou, bicho, não tem o que fazer. E fora isso é você viver sua vida, ter suas tarefas, suas atividades. Né? Viver pensando em coisa ruim, viver pensando... Cara, por exemplo, essa semana eu dei uma saída, né? Eu tava numa serestazinha lá, cara, tinha tanta mulher feia, bicho, que eu dando risada lá, né? Veja bem, bicho, olha pra isso aí. E vai vivendo, cara, vai participando das coisas aí, vai vivendo, vai tendo uma vida nessa forma, né? Passando tempo assim, porque é, quanto mais a gente pensa em problema e coisas ruins, mais a gente adoece, pô. Inclusive de dentro para fora, né? Tem estudos que mostram aí que o câncer, por exemplo, o câncer ele é muito mais impulsionado pela depressão. As pessoas depressivas ali, cara, só atrai coisa ruim pra você, pra cabeça, pro corpo. Então tem que ter atividade, pô, tem que se mover, tem que fazer as coisas. E entender que você não é o único, não. Cara, na verdade, hoje a maioria dos homens estão assim. Bicho, você não tem ideia do tanto
esse tempo aí, tanto de homem, tanto de relato de homem, nessa situação que você está aí, eu já ouvi. Centenas e centenas e centenas. A maioria dos homens estão vivendo isso aí, bicho. É depressão, é separação, é medida protetiva, é pensão, é afastamento, né? E os caras ficam depressivos mesmo, pô. Os caras ficam depressivos. Hoje é a regra. Antigamente era a exceção, né? Hoje é a regra. Então, não adianta bater com a cabeça. Não adianta. Né? Eu lembro que quando aconteceu, né? Quem acompanha aí o canal desde as antigas já devem ter ciência, né, do que aconteceu comigo, né? Eu lembro que eu fui tão inocente na minha primeira audiência, né, no fórum, na salinha do fórum. Eu sem saber o que era, né, que ela me meteu lá, né? Eu sem saber o que era, né? Eu achei que já estava tudo justo, tudo ok, né? Dei uma parte para ela, né? Ajudei muito ela e tal. E aí eu fui saber o que era e eu fui sem advogado, pô. Fui de cara limpa assim, de cara ao vento. E recebi a pancada, achando que as pessoas, que esse tipo de pessoa tem gratidão. Eu achando que ela tinha gratidão. Assim, né? Tu vai ter gratidão? Gratidão? Gratidão é uma porra. Né? Que tira até os meus ossos. E ainda tentando me esculhambar lá, né? Eu sem advogado, viu? É tanto que da primeira vez foi a juíza, né? A juíza encerrou porque eu estava sem advogado. Pô. Solicitou advogado. Então a gente vai de cara limpa assim, achando que não, porque eu fiz tanto, ajudei tanto. Então não vai ser coisa grave, não. Deve ser uma bobagem, uma besteira, né? Quando você chega lá, bicho, na salinha do fórum, você é tratado, humilhado, né? É humilhado, é humilhação ali. Então procure um bom advogado, use o sistema. Meu conselho é use o sistema. O sistema é brutal. Então use o sistema. Use. Pegue um advogado, mete na justiça, solicite a guarda. E uma coisa que eu aprendi na justiça é que você tem que sempre buscar o máximo, 100%. Por exemplo, a questão aí do AJ, né, que ele está passando por essa situação. Não vá na justiça pedir 50%. Porque se você pedir 50%, você vai ganhar se você tem as visitas a cada 15 dias, aí você ganha toda semana, ao invés de 15 dias. Uma coisa que eu aprendi é isso. Peça 100%, eu quero a guarda total, 100%. Ah, por quê? Porque ela vai ser mais feliz aqui, se dá suas razões lá. Então, provavelmente você consiga os 50%. É uma coisa que eu aprendi. Sempre peça o máximo de direito que você tem. Qual é o direito que eu tenho aí? É 100% da guarda, eu quero 100% da guarda. É provável que caia para 50% e tal, mas sempre peça o máximo. Sempre peça o máximo. O seguinte é esse: peça o máximo. E não existe isso de gratidão, não. Ninguém vai ser grato a você, não, meu irmão. Ninguém vai ser grato a você. Vão todo mundo, inclusive aquelas pessoas que você mais ajudou, na primeira oportunidade, na primeira raivinha, no primeiro ciúme, vai botar torando em você sem pena, sem cuspe. Então também não tenha, bicho. Bote na justiça. A única arma que você tem a fazer é essa. Até porque se você for fazer alguma coisa com as suas próprias mãos, vai ser pior para você. É cadeia, é prisão, é só problema. Então não adianta você se sujar por causa de coisas que ficaram no passado. Você perder sua paz, seu sossego, sua tranquilidade, né? Sua liberdade, seu direito de ir e vir por causa disso aí. Não adianta. Então use o sistema. Advogado, justiça. Mete lá, bote suas razões. E a partir daí o que acontecer, né, lá na frente, você vai poder dizer para sua filha que você tentou. Olha, eu tentei. Quando sua filha tiver de maior, 16, 18, 20 anos, você vai chegar lá e vai dizer, olha aqui, ó, a prova, eu tentei. A única coisa que você pode fazer é isso. Então é isso, pessoal. Valeu. Caso você queira um tema de vídeo, você solicita aí no link, no comentário fixado do LivePix. E a gente comenta aqui o tema de vídeo. Valeu. Valeu, AJ aí.